Olá, está começando mais um Conexão Política aqui no canal 14 da NET, a Vale TV. Programa este que vai ao ar terças e quintas-feiras, sempre às 11h30 da manhã, trazendo todos os pares políticos de Novo Hamburgo e toda a nossa região. Você pode acompanhar o programa Conexão Política e também toda a nossa programação pela homepage valetvplay.com. valetvplay.com é a homepage da Vale TV. Você pode baixar o aplicativo Sistema Android para o seu aparelho eletrônico e acompanhar também toda a programação do canal 14 da NET, a Vale TV. Pois bem, o programa de hoje eu tenho o imenso prazer de receber o vereador da cidade de Novo Hamburgo, Issurcó. Ele é do Partido Progressista, também vice-presidente da sigla aqui no município. Vereador Issur, obrigado por estar aqui no Conexão Política. Muito obrigado, Zé. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui nas ondas da Vale TV para levar informação e discussão e boa conversa até todos os cidadãos. O vereador tem uma participação muito ativa na Câmara Municipal, como oposição, sempre criticando e trazendo proposições para o Executivo. Como o senhor está analisando a atual administração pública? Muito negativa, Zé. Vale lembrar também, deixar destacado que hoje no cenário atual político é oposição e é a situação quem quer. As decisões passam pela pessoa. Então muita gente diz assim, tu critica por ser oposição, tu aponta o dedo por ser oposição, mas eu sou oposição porque eu quero ser oposição. Propostas para que se vire governo e propostas de aceitação em termos de cargos, em termos de espaço, para que a gente vote junto com o governo, isso não falta todos os dias. E isso não é exclusividade de Novo Hamburgo. Isso acontece em todas as câmaras, Brasil afora, em praticamente todas. Sempre tem proposta para quem é oposição virar governo. Cabe, claro, a cada parlamentar aceitar, digamos assim, engavetar por um tempo seus ideais, engavetar sua ideologia, engavetar suas brigas políticas em torno de defender um governo que muitas vezes, na minha opinião, não tem uma defesa legítima do cidadão. Mas então, voltando à vaca fria, sou oposição por desejo, por vontade, por convicção, e realmente a administração municipal tem deixado muito a desejar, principalmente na qualidade do serviço público ao cidadão. E é aí que sobrecarrega o trabalho do vereador. Hoje, Zé, eu sou impedido de fazer o meu trabalho constitucional, que é legislar e fiscalizar, na verdade fiscalizar e legislar, fiscalizar macro, fiscalizar se os recursos destinados à saúde estão chegando na saúde, fiscalizar se os recursos destinados à educação, que é a minha bandeira, estão chegando lá. Eu tenho que abrir mão disso para conseguir uma lâmpada de poste na iluminação de uma rua de uma pessoa, para solicitar uma troca de bueiro, para solicitar uma vaga na rede municipal, para solicitar uma vaga no hospital, para conseguir um curativo para uma pessoa que tem uma enfermidade. Então, esse não é trabalho de vereador, mas infelizmente, quando o poder executivo, quando a prefeitura peca na qualidade do serviço público, resta ao vereador apagar os incêndios. Então, hoje o vereador faz mais papel de bombeiro do que de legislador aqui na Câmara. É mais fácil ser oposição ou ser a base do governo? Em termos de facilidade, depende muito de qual é a tua proposta, né, Zé? Se a minha proposta é ser um vereador assistencialista, conseguir quebrar o galho das pessoas e fazer isso sistematicamente, ser um vereador que sistematicamente eu vou tentar conseguir um cargo para um amigo, uma vaga não sei onde, tapar bueiro, asfaltar rua. Se eu sou um vereador que sistematicamente trabalho para isso, eu preciso do sistema. Ninguém é um vereador assistencialista sem a máquina. Não tem como eu conseguir quebrar o galho das pessoas, asfaltar as ruas das pessoas, trocar os bueiros das casas, se eu não tenho o contato do executivo. Mas eu optei pelo macro. Eu optei por brigar pela educação num todo e não por uma vaga só ou por uma questão. Brigar pela saúde num todo, pela segurança num todo. Pensar macro. E para isso eu não preciso de quebra-galho da prefeitura. Logo, volto a repetir, ser oposição ou ser situação não tem mais fácil ou mais difícil. Porque assim como é difícil para a oposição conseguir botar suas ideias em prática, conseguir botar seus indicativos que manda o executivo em prática, é difícil também para a situação porque tem que defender o prefeito no indefensável.
tem que defender causas indefensáveis e tem que se expor para tal. Então eu não posso dizer em termos de fácil e difícil, é uma opção de escolha e eu optei por ser oposição, por entender que eu não preciso das regalias, dos favores do executivo, pelo contrário, quero ter independência e liberdade para votar de acordo com a minha convicção nos projetos e principalmente ter liberdade para criticar aquilo que está errado. Observa a oposição, o senhor batendo bastante no executivo, no prefeito Luiz Laureman. Há qualidades nessa administração, vereador Issur? Ou só há problemas? Há qualidades, mas não é o meu papel apontar as qualidades. Esse é o papel da base do governo, que infelizmente muitas vezes não faz também. Se tu pegar os momentos lá do final da sessão, onde tem a fala dos vereadores, aquele momento de ir para a tribuna e fazer o papel de parlamentar, de parlar, de expor o seu posicionamento, e infelizmente muitas vezes a base do governo não fica lá para enaltecer as coisas que foram feitas, que foram importantes, fica um ou outro. E aí quem fica, claro, é a oposição, que não tendo mecanismos de solução dos problemas, o que nos resta é espernear. O que nos resta é manifestar nossa indignação e levar a voz do cidadão, que não tem eco tão alto quanto nós vereadores temos, até a tribuna e reclamar aqueles problemas que o cidadão tem. Então, realmente, a gente tem que bater, e eu não bato no Laureman por ser o Laureman, eu não bato no Laureman por ser do PT, eu digo assim, eu critico o Laureman porque tem erros na administração. Essa é a minha crítica, as minhas críticas são focadas, não é uma crítica a erro, uma crítica ampla dizendo que não presta por si só, não. A gente aponta os defeitos e há sim méritos. Há méritos quanto à quantidade enorme de abertura de vagas na rede municipal em termos de educação infantil, mas é um mérito. Mas, por outro lado, continuam faltando 3.100 vagas. Então, eu tenho que enaltecer que o problema de que era 4.000 vagas foi resolvido 1.000, mas eu tenho que criticar porque 3.000 ainda não foram resolvidos. Eu tenho que parabenizar quando é feito, por exemplo, algum novo, uma inauguração de uma área coberta, por exemplo, numa escola. Mas para cada área coberta inaugurada tem 6 escolas com telhado caindo. Para cada inauguração de um refeitório novo, tem 20 escolas que estão precisando de refeitório e mais 20 escolas que não têm rede elétrica de iluminação e que são mandadas ir para orçamento participativo discutir rede elétrica, por exemplo. Então eu critico. Então tem sim o que ser elogiado e muitas vezes a gente faz isso, mas esse é o papel da situação. O meu papel aqui é apontar os problemas que a comunidade tem. E muitas vezes os problemas são muito maiores que as soluções. Então me resta o quê? Apontar os problemas e volto a repetir. Não é o prefeito Luiz Laureman por ser o Luiz ou por ser do PT. Eu critico o que está errado porque ele é o executivo de uma cidade onde eu tento ser legislador e não consigo porque eu tenho que estar quebrando o galho das pessoas que não têm o básico do retorno dos seus impostos que são investidos na administração. E volto a dizer, em termos de saúde, educação e segurança, as pessoas estão a esmo e resta aos vereadores tentar solucionar esses problemas. Que nota você daria ao executivo? 4. 4 eu acho que está muito bem dado. Porque, como eu disse... Você como professor reprovaria? Reprovaria. Com certeza, sem recuperação. Sem recuperação. E digo por quê, Zé Renato? Porque uma coisa é um prefeito administrar uma cidade de forma errada, sem auxílio. Outra coisa é alguém que administra de forma errada e não quer ajuda. Não quer auxílio. Se eu pegar a quantidade de projetos de indicação que eu encaminhei para o Poder Executivo, indicação o que é? Um projeto onde o vereador, um parlamentar, sugere a implantação de algum sistema, de algum novo mecanismo na cidade para melhorar a vida do cidadão. Eu tenho projetos de indicação em todas as áreas, na área da saúde, na área da educação, na área do meio ambiente, na área da segurança. Indicação eu tenho em todos os setores. O que acontece com as indicações dos vereadores? Nem retorno recebemos, elas são engavetadas, vão parar numa gaveta, isso se não vira o papel picado para alguma outra coisa. Já teve alguma reivindicação atendida, o senhor? Não, indicação nenhuma. Eu posso dizer que em termos de projeto de indicação eu devo ter enviado de 15 a 20 do começo do mandato até o momento, nenhuma delas foi atendida. Então, ou seja, é o cara que está fazendo errado, Zé. Vamos transformar isso para a vida real. É o funcionário que está na tua casa, tu contrata alguém para fazer um serviço de pintura, por exemplo. Tu está vendo ele fazer errado, tu está vendo ele lambuzar o chão, tu está vendo que ele está invadindo os cantos ali, que ele está espalhando tinta para tu quanto é lado, tu está dizendo que está errado e ele está dizendo para ti, não, no final vai dar certo. Tu está vendo que no final não vai mais dar certo, não tem mais solução. E ele, ou seja, é o cara que está fazendo errado e não quer ouvir quem está dizendo a maneira de fazer certo. Então, infelizmente, eu dou nota 4 e eu reprovaria um aluno assim. Por quê? Porque a gente tem estudante em sala de aula que tu vê que quer aprender. O pior é aquele que está indo pelo caminho errado, está tentando mostrar para ele que ele tem capacidade de fazer melhor, que ele pode querer melhorar e entra num ouvido e sai no outro.
essa é a administração atual. Falando... Não faz e não aceita a sugestão de quem sabe fazer. Falando um pouco de Isurcó, você teve quantos votos na última eleição? 2.978. 978. Qual a possibilidade de aumentar esses votos em outubro? Zé, a urna é um mistério, é uma incógnita, né? Antigamente, quando não existia ecografia, se dizia que barriga de mulher e cabeça de juiz, a gente não tinha como prever. Urna é mais ou menos parecido com isso. A tentativa que se tem como vereador, qualquer parlamentar, é que numa tentativa de reeleição, a gente consiga no mínimo repetir a votação anterior, ou seja, repetir minha votação de 2.978, que isso demonstraria que pelo menos eu agradei aqueles que votaram em mim. Se eu conseguir subir a votação, aí é o ápice de qualquer político, porque demonstra que além de termos atendido a necessidade daqueles que votaram na primeira, ainda abrimos o gosto, ou seja, conquistamos novos eleitores que entendem que fizemos um bom trabalho. Então, a tentativa é de no mínimo repetir essa votação, claro, com a expectativa de crescimento. O senhor acredita no crescimento de votos, principalmente pela postura ao lado dos professores na greve ano passado e também aos servidores públicos esse ano? Fazendo uma análise geral... Ano passado nós tivemos um acirramento muito grande entre os servidores públicos, principalmente os professores, com o executivo. Exato. Caindo na votação do parcelamento do reajuste salarial, como foi esse ano. Antes de chegar nessa atuação, você acredita que... Antes de chegar nessa conclusão, quero comentar mais um grande pecado dessa administração. Essa administração, e quem entende de política sabe, nós somos divididos em 3 poderes. O poder que executa, que é o executivo, o legislativo, que fiscaliza o executivo e legisla, e o judiciário, que tem o papel de julgar as ações desses poderes e todas as ações do cidadão também. Mas, infelizmente, nós temos um poder executivo que não executa. Nos pontos cruciais, nos momentos cruciais de decisão, o senhor prefeito joga a responsabilidade para a Câmara de Vereadores. E aí eu acho uma lástima que se faça isso com uma bancada de vereadores, que são os vereadores que têm lá a obrigação, digamos, de defender o governo, que é a bancada do governo, que ficam lá numa situação muito crítica. Por quê? A questão, e voltando à questão do reajuste dos professores, e aí para te responder minha pergunta final. O reajuste dos professores que gerou a greve no ano passado e o reajuste dos servidores desse ano eram questões que deveriam ser decididas numa sala de reunião entre executivo e funcionalismo. A decisão do reajuste de funcionalismo cabe a quem? Patrão e funcionários, logo, prefeito e funcionalismo. Ele jogou essa responsabilidade para a Câmara de Vereadores. Ele terceirizou essa responsabilidade. A Câmara de Vereadores não tem poder nenhum de legislar sobre índice. Nós não podemos, a Constituição é muito clara quando diz que o Poder Legislativo não pode legislar sobre valores, sobre recursos. Ou seja, não posso atribuir recurso ao Executivo. O processo é inverso. Por exemplo, eu não posso dizer para o prefeito que ele tem que dar 10% de aumento. Ele é que tem que mandar um projeto dizendo a porcentagem de aumento que ele quer dar e eu posso tratar em sim ou não. Essa é a posição que os vereadores têm. Nossa votação é sim ou não. Eu não posso dizer sim, mas eu quero que aumente o índice. Ou não, porque não aumentou o índice. Eu posso dizer sim ou não. Quando o prefeito não encerra a negociação, a discussão, ele não dá por acabada a discussão numa sala de reuniões, a discussão vai para a Câmara de Vereadores. E aí entram novos agentes. E aí muitas pessoas criticam, vocês pegaram a questão da greve e fizeram um circo em cima disso. Não, quem montou o circo foi o Executivo, que mandou uma lona, mandou os palhaços, mandou trapezista, tudo para a Câmara de Vereadores. Quando o circo estava montado, o espetáculo aconteceu. Resumindo, terceirizou um problema que ele deveria resolver dentro do gabinete. Eu vou fazer uma comparação para quem é casado, aquelas conversas que a gente tem que ter entre mulher e marido, esposa e marido, de madrugada, sem os filhos ver para resolver uma questão da família. Ele levou esse problema para a mesa de almoço do domingo com a família inteira. Em vez de resolver a situação no momento certo e de dar o canetaço de prefeito, ele mandou o poder para a Câmara de Vereadores. Agora retorna. Sim, isso fez com que alguns vereadores se destacassem mais no posicionamento de defesa dos funcionários, apesar de que não era essa a minha vontade. Minha vontade não era dar um discurso de que tinha que aumentar o salário deles. Meu discurso era chegar lá e votar sim com o prazer de um índice que o prefeito teria mandado que atendesse às necessidades dos funcionários. Infelizmente, isso não aconteceu. Entra a oposição com o seu papel de quê? De batalhar para que o reconhecimento do funcionalismo, que começa pelo pagamento do seu salário em dia, dos seus reajustes em dias, acontecesse. Se isso vai surtir efeitos para mim na urna,
pode ser que surta, mas não era essa a intenção. A minha maior felicidade seria que viesse um índice de reajuste de 15%, de 20%, e que eu, com prazer, votasse sim e ainda desse um parabéns para o prefeito. Infelizmente, ele não tem esse discernimento para que a gente possa fazer isso. Vamos ao bloco com os nossos apoiadores. Hoje o Conexão Política é com o vereador Issurcó, do Partido Progressista aqui de Novo Hamburgo. Ele também é vice-presidente da sigla aqui na capital nacional do calçado. Daqui a pouco voltamos.